Olá, irmãos e irmãs em Jesus. Eu gostaria que vocês me dessem um retorno para ver se estou sendo ouvido, se vocês estão me vendo direitinho. Deve estar tudo certo, né? Então agradeço bastante aí a Daniela, agradeço bastante também a Iane, pelo convite que me fizeram, e é com muita alegria que a gente está junto com vocês, tá bom? Agradeço bastante mesmo a Daniela pela paciência que ela tem tido comigo, porque já não é de hoje, viu, gente, que a gente tá para marcar essa palestra, para ser uma palestra, e aí depois virou live, depois ia ser palestra de novo, agora virou live, enfim. Eu tenho enfrentado alguns problemas de saúde, já tem mais de um ano também, passando por cirurgias, e ela tem tido uma paciência muito grande com a minha pessoa. Então agradeço bastante tanto a Daniela como a Iane pelo convite. Bem, o tema que nós escolhemos para essa noite veio me a calhar para mim. Quando eu montei essa palestra, eu montei para mim, tá? Porque eu estava precisando. Então, eu fiz essa palestra justamente porque eu tinha essa necessidade. E o tema dessa noite é perdão, remédio santo. E esse tema está onde? Está no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E começa assim, com a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse essa frase quando estava preso ao madeiro, quando estava ali já crucificado. E quem de nós, hoje em dia, estando nessa condição que Jesus estava naquele momento, se lembraria de pedir a Deus para perdoar os nossos algozes? Mas Jesus, o espírito mais evoluído que aqui esteve encarnado na Terra, ele não só se lembrou, como pediu para que Deus perdoasse as pessoas. Emmanuel começa o seu capítulo no livro dizendo assim, que toda moléstia, toda a dor, toda doença, ela requisita o quê? Remédios. Ora, se eu sinto uma dor de cabeça, então eu vou procurar um médico, vou procurar um medicamento para que eu possa sanar esse problema da dor de cabeça, tá? E da mesma forma, os pensamentos enfermiços, ou seja, os pensamentos negativos, como a queixa, a mágoa, a antipatia, elas também solicitam a adequada medicação, para que haja o quê? O equilíbrio entre o nosso corpo físico e também o perispírito. E qual é, então, essa medicação para os pensamentos negativos? É justamente o perdão. O perdão é o remédio santo para todos os problemas que nós enfrentamos, para todos os pensamentos e sentimentos negativos que nós temos. Como, por exemplo, a aversão, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança e também o revanche. Então são sentimentos que nós temos, às vezes guardamos dentro de nós por muito tempo, e isso pode causar problemas seríssimos, como nós vamos ver. Então, o perdão é o remédio santo para tudo isso. Portanto, nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais com Jesus e também colocarmos em prática o perdão, que é muito importante para a nossa evolução moral e também espiritual. Emmanuel continua no capítulo dizendo: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, ele diz. Ou seja, nós devemos perdoar sem impor condição nenhuma. Eu só te perdoo se você fizer isso, ou se você deixar de fazer aquilo, ou se você mudar. Então, você não está perdoando, você está colocando uma imposição. Tem que ser incondicional o perdão. Emmanuel também nos diz que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas de outras encarnações. Nós trazemos isso. Ora, se nós trazemos isso, as outras pessoas também trazem. E sendo assim, então nós temos de aprender a lidar com essas imperfeições, com essas fraquezas das pessoas,
perdoando-as para que a gente possa viver bem com elas. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, eu que o diga. Mas se nós não tentarmos, a gente nunca vai começar. Nunca vai alcançar essa questão do perdão. É como um atleta que vai participar de uma maratona, por exemplo. Se a maratona é de 40 quilômetros, ele fala, poxa, mas 40 quilômetros é muita coisa, né? Eu vou ter que subir, vou ter que descer, vou ter que correr muito e vai ser difícil. Então ele já está colocando empecilhos antes mesmo da prova começar. Se ele colocar na cabeça que ele vai conseguir fazer, se preparar para isso, ele consegue. Pode até não ganhar a prova, mas que ele consegue fazer, consegue. A mesma coisa com os ensinos de Jesus também. Temos de nos propor a fazer, porque Jesus nos disse, desde aquela época, aliás, ele perguntou, foi uma pergunta que ele fez aos apóstolos, vós sois deuses? Ele perguntou isso aos apóstolos, vós sois deuses? E depois ele afirma, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Então, se ele perdoou, nós também podemos e devemos perdoar. E é por isso que Jesus então disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E assim ele então acabou desencarnando. Bem, Emmanuel termina o capítulo do livro. Vejam que é uma coisa bem pequena, né? Esses livros de Emmanuel e Chico, o Palavras de Vida Eterna, cada capítulo é meia folha só. Mas a grandiosidade dos ensinos são tão importante que nós fomos buscar em outras obras um conteúdo para poder passar para vocês e falarmos sobre o perdão. O primeiro conteúdo que nós fomos buscar foi o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui eu faço uma pequena pausa porque de segunda-feira é o dia que eu faço o Evangelho no Lar. Então foi ontem. E eu, quando abri o Evangelho ao acaso, está aqui o Evangelho, né? Eu abri o Evangelho ao acaso, a gente sabe que não tem coincidência, mas, gente, adivinha que capítulo que caiu? Hein, Daniela? Hein, Anne? Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. E caiu justamente no item 3, onde Simão Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu ofensor, se até 7 vezes. E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então vejam, tudo a ver com o tema que nós tínhamos proposto para falar hoje para vocês. Então estamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. E temos uma mensagem do Espírito Simeão, ou Simeão, na cidade de Bordeaux, 1862, lá na França. E ele então repete a pergunta que Simão Pedro fez para Jesus. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Jesus responde, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ora, se uma pessoa que é materialista, ela vai pegar uma calculadora e vai fazer 70 vezes 7, quanto que dá? 490. Então quer dizer, para essa pessoa que é materialista, ela perdoou 490 vezes, não precisa perdoar mais ninguém, certo? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Sabemos que não. Jesus falava por parábolas, ensinava o povo por metáforas, alegorias, figuras de linguagem. Então, ele não podia dizer as verdades espirituais diretamente ao povo que não estava preparado naquela época. Então, ele disse 70 vezes 7 vezes, e nós temos isso, a questão do perdão, na oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. Nós pedimos ao Pai que nos perdoe à medida em que nós perdoamos os outros também. Porque não seria justo eu pedir perdão a Deus e eu mesmo não perdoar a pessoa que me ofendeu. Então eu estaria sendo um hipócrita. E então Jesus continua explicando a Simão Pedro essa questão, dizendo, perdoarás, mas ilimitadamente. Esses 70 vezes 7 quer dizer ilimitadamente, ou seja, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Depois Emmanuel nos traz também a informação de que é 70 vezes 7 cada ofensa que nós recebemos. Então se a pessoa
pecou contra nós, perdoamos 70 vezes 7. Pecou outra vez, mais 70 vezes 7. Mais uma vez a pessoa errou contra nós, fez um mal para a gente, mais 70 vezes 7. Então perceberam que não são só 490 vezes? É um número ilimitado, devemos perdoar ilimitadamente. Foi o que Jesus quis dizer com a resposta que deu a Simão Pedro. E então o Espírito Simeão continua com a sua mensagem dizendo que Deus, ele está frequentemente entendendo e perdoando os nossos erros, porque sabe que nós somos criaturas ainda inferiores. Então, se Deus, que é a perfeição absoluta, entende os nossos erros, por que nós não vamos perdoar os erros dos outros? E então ele continua dizendo, o Espírito, dizendo, perdoai que o Senhor vos perdoará. É aquilo que a gente falou do Pai Nosso. Peço perdão a Deus à medida que eu também perdoo os meus ofensores. E ele diz também que o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Ou seja, nós não devemos dizer que estamos perdoando sem realmente termos perdoado as pessoas, ou a pessoa, no caso. E então, Simeão, ele diz que nós temos de nos manter livres dos sentimentos negativos, como o rancor, o ressentimento, a raiva, o ódio, a mágoa e assim por diante, a vingança também. E ele diz que feliz é a pessoa que todas as noites quando adormecer, diz a si mesmo, nada tenho contra o meu próximo. Essa pessoa é uma pessoa feliz. Simeão, na cidade de Bordeaux, 1862, termina assim a sua mensagem. E nós temos ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item perdão das ofensas. Aqui onde nós temos aquela situação em que Simão Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Então Jesus diz o seguinte, ele pergunta, se é até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa passagem está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. E Jesus continua dizendo para Simão Pedro, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, então vai lá e o repreenda. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por que não perdoar? Jesus ainda diz que se a pessoa pecar contra nós 7 vezes no dia, 7 vezes nós temos de perdoá-la. Por quê? Se a pessoa mostrar arrependimento, então devemos perdoá-la. Essa passagem está em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Paulo, o apóstolo, trouxe também uma mensagem com relação a perdão na cidade de Lyon, lá na França, 1862. E ele diz que há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira delas é o perdão dos lábios, ou seja, da boca para fora. E a segunda é o perdão do coração, tá? Então, Paulo diz o seguinte, que muitas pessoas falam assim, eu te perdoo, mas alegram-se com o mal que lhe advém, ou seja, eu digo que perdoo a pessoa, mas quando acontece alguma coisa de ruim para ela, eu digo, bem feito, quem mandou você fazer aquilo comigo? Então você não perdoou coisa nenhuma, você não perdoou, porque você está desejando mal para o seu semelhante. Paulo também diz que outras pessoas dizem assim, perdoo, mas nunca me reconciliarei com aquela pessoa, não quero tornar a vê-la em toda a minha vida. Olha que grave essa afirmação. Nunca e toda a minha vida. Então, na verdade, a pessoa não perdoou coisa nenhuma. Né? Por quê? Se a pessoa se arrependeu, nós como espíritas, como cristãos, temos de perdoar. Usando o exemplo de quem? Desse que está aqui, ó, atrás de mim, Jesus. Né? Então, nós temos de perdoar para o nosso próprio bem, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou explicar para vocês. Então, Paulo, ele pergunta, será esse o perdão segundo o Evangelho? E a resposta é não. Não, porque não é isso que o Evangelho explica para a gente. Tá? A gente deve perdoar, porque quando nós errarmos, nós também queremos ser perdoados. Se a pessoa se mostra arrependida, então
é justo que ela seja perdoada. E Paulo continua dizendo que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às almas grandes, às grandes almas. E o rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Então, quando a pessoa perdoa, quer dizer que o espírito já está um grau de evolução um pouco maior do que aquela que não perdoa. E Paulo termina então sua mensagem dizendo que o verdadeiro perdão se dá mais pelos atos do que pelas palavras. Lembra que ele falou no comecinho da mensagem? Duas formas de perdão: perdão da boca para fora e o perdão do coração, certo? Então, é pelos atos que a gente vai ver se a pessoa perdoou ou não. Porque dizer eu perdoo é fácil. Agora, a atitude é que vai determinar se você perdoou ou não. De repente a pessoa me fez um grande mal e aí eu saio para trabalhar durante o dia, de repente chego na esquina, tá esse meu ofensor com o carro quebrado lá, o pneu furou, alguma coisa nesse sentido. Então, por que não ajudá-lo? Já que eu perdoei, vamos lá ajudar essa pessoa. Ou esse meu ofensor está hospitalizado, está precisando de uma doação de sangue, por exemplo, vamos lá doar o nosso sangue para essa pessoa. É uma prova de que você realmente perdoou. Então, nós fomos buscar também sobre o perdão em Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita que nós temos no Brasil. E eu assisti a um seminário do Divaldo chamado Psicologia do Perdão. Virou até um DVD e eu tenho esse DVD. E nesse seminário que ele fez para nós, ele diz o seguinte, olha que frase interessante. Ele fala que o perdão é sempre melhor para quem doa. Ou seja, se eu perdoo a pessoa, eu estou sendo o maior beneficiado. Olha que beleza. O perdão é sempre melhor para quem doa. E ele também diz que Emmanuel explicou para ele aquilo que nós já adiantamos para vocês. Perdoar 70 vezes 7 cada erro que as pessoas tiverem contra nós. A cada coisa ruim que a pessoa faz contra nós, devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, incondicionalmente, ilimitadamente. Devemos perdoar por toda a nossa vida. E o Divaldo também conta nesse seminário a história que envolve o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. E a Índia e o Paquistão viviam em pé de guerra pela região da Caxemira. A Caxemira é uma região muito rica em pedras preciosas, então eles queriam o controle daquela região. Viviam em pé de guerra, então, não se gostavam. Eis que um paquistanês, ele assassinou o filho de um indiano. Olha, os povos já não estavam se dando bem. Aí vai lá o paquistanês e mata o filho do indiano. Tinha tudo para virar uma guerra, né? Mas o que fez? O indiano foi procurar Mahatma Gandhi. Contou-lhe o que havia acontecido e pediu a sua orientação. Mahatma Gandhi pensou um pouco e lhe deu a seguinte resposta: adote uma criança paquistanesa na idade do seu filho e crie essa criança como se fosse seu verdadeiro filho consanguíneo, dando-lhe todo o amor, todo o carinho, toda a atenção e toda a educação que você puder dar. O homem estranhou, mas como eu vou adotar uma criança paquistanesa, o povo que é inimigo da gente, mataram meu filho, como que eu vou fazer isso? E Gandhi então explicou novamente, o homem então aceitou essa orientação, adotou uma criança, um garoto, na mesma idade do filho dele e o criou como se fosse seu verdadeiro filho. Vejam a grandiosidade do ensino de Mahatma Gandhi, que se ele usasse da pena de Italião, na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vai lá e mate uma criança também. Aí, onde que ia acabar isso? Porque certamente haveria o retorno. E assim viria um círculo vicioso. E isso não ia acabar nunca. Não, ele fala, adote uma criança paquistanesa e crie essa criança como se fosse seu filho. Dessa forma você vai manter o seu tempo, vai doar do seu amor e a criança, sendo órfã, ela vai receber o amor que precisa também. Vejam a grandiosidade do ensino de Mahatma Gandhi que o Divaldo nos trouxe. Ainda nesse seminário Psicologia do Perdão,
Divaldo nos diz que quando nós não pudermos nos redimir com a pessoa a quem nós ofendemos, seja pelo fato da pessoa ter mudado de cidade, mudado de estado, mudado de país, ou até desencarnado, quando nós não tivermos essa condição de nos redimir com essa pessoa a quem nós causamos o mal, o que nós devemos fazer? Devemos fazer o bem para qualquer pessoa, porque assim nós estaremos nos reabilitando com a consciência cósmica. E ainda nesse seminário de Psicologia do Perdão, ele diz que o bem que faço anula o mal que fiz. Vejam que interessante. Se eu pratiquei um mal, então eu vou lá e pratico um bem. E eu equilibro a balança. O ideal é que a gente só faça o bem. Mas se fizermos o mal, então faça um bem para equilibrar a balança. Também nos traz a notícia do Dr. Dean Ornish. Dr. Dean Ornish é um cardiologista norte-americano e ele escreveu um livro chamado Amor e Sobrevivência. E nesse livro ele relata então o resultado dos atendimentos dos seus pacientes, as experiências que ele teve com seus pacientes lá nos Estados Unidos da América. E o Dr. Dean Ornish, que não é espírita, escreveu esse livro Amor e Sobrevivência, e lá ele afirma categoricamente o seguinte, que a mágoa, o ódio, o preconceito e a ira causam cardiopatia, gente, causam doenças do coração e podem causar até a morte também. Então vejam, a pessoa que fica guardando sentimentos negativos, por muito tempo, isso vai se impregnando no nosso perispírito, e o perispírito, como ele está ligado célula a célula com o nosso corpo físico, o perispírito vai ficando doente e vai transmitindo essa doença para o nosso corpo físico. Aí, então, a razão de muitas doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, entre outras tantas, e às vezes até um AVC. Mas por que aconteceu? Vá ver o passado da pessoa, o que ela estava alimentando em sua mente, em seu coração. Olha aí, um homem da ciência, da medicina, nos dizendo sentimentos negativos podem causar cardiopatias. Tem um outro seminário que o Divaldo fez, e eu assisti também em 1999, chamado Cura e Autocura. E nesse seminário, o Divaldo nos traz o seguinte, que não tem nada a ver o perdão com esquecimento. Aliás, eu costumo falar muito isso nas palestras presenciais, nas casas espíritas, onde eu frequento, eu falo muito isso, porque as pessoas confundem, acham que para perdoar você tem que esquecer. Não necessariamente, não necessariamente. Vamos continuar, depois eu chego em detalhes. O Divaldo diz que perdoar é não retribuir a ofensa. Então, se a pessoa me fez um mal, eu não retribuí, já estou perdoando. Perdoar é não desejar o mal a quem nos fez mal. A pessoa me fez um mal, fala, tomara que ela quebre a perna, tomara que ela sofra um acidente, tomara que ela perca o emprego. Então, eu estou desejando mal, estou entrando no mesmo nível de sintonia que ela. Não estou perdoando. Perdoar, então, é não desejar o mal a quem nos fez mal. Esquecer, segundo o Divaldo, é da memória. Não tem nada a ver com sentimento. E eu concordo com tudo isso, tanto que eu tenho falado nas minhas palestras. Dou um exemplo, é até interessante. Recentemente eu assisti a uns 3 vídeos, vocês devem conhecer o famoso orador espírita, o Rossando Klingey. Ele não me conhece, com certeza não me conhece, não deve ter assistido nenhum vídeo meu. E eu assisti 3 vídeos dele no YouTube. Um deles ele falava sobre a questão do perdão. Interessante que a gente nunca se falou, a gente não se conhece, mas ele usa o mesmo exemplo que eu. O mesmo exemplo que eu uso nas palestras, o Rossando Klingey também usa. Então estamos em sintonia com relação a esse tema perdão. Qual é o exemplo que a gente usa? Que eu uso e ele também usa. O caso de um pai que tem um filho assassinado. Então, o assassino foi lá, o ladrão foi lá e matou o filho do homem. Esse homem, sendo cristão, sendo espírita, ele vai e perdoa o assassino. Ele perdoa o assassino.
Então, ele perdoa o ato do assassino, de ter matado o seu filho. Mas ele não esquece o fato do filho ter sido assassinado. Perceberam? Porque toda vez que esse pai olhar a foto do seu filho, ele vai se lembrar que o filho foi assassinado. Toda vez que alguém lhe perguntar sobre o seu filho, ele vai se lembrar do assassinato. Mas o fato de você se lembrar do fato não quer dizer que você não tenha perdoado o ato do assassino. Perceberam? Então, tem gente que fala, perdoar e esquecer. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você perdoa a ofensa, mas o fato, nem sempre, sendo muito relevante como esse que eu trago e que o Rossandro Klinge também traz, a gente não esquece assim. Não vai esquecer. É muito difícil. Tem uma outra fonte de pesquisa que eu trouxe para vocês aqui também. Eu até recomendo, se vocês quiserem anotar, se tiver caneta e papel aí, se não tiver, depois vocês assistam no Facebook aí da Casa do Fonte Viva e anotem depois. É um livro de uma autora americana já desencarnada, chamada Louise Hay. Louise Hay era uma autora norte-americana e ela escreveu vários livros de autoajuda. Um deles que eu recomendo, que eu tenho e pratico, é Você Pode Curar a Sua Vida. Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Ela não fala em religião, mas ela traz ensinamentos e exercícios diários para que você possa mudar o seu padrão de pensamento e assim melhorar a sua psicosfera, mudar a sua vida para melhor. Para que vocês tenham uma ideia, a Louise Hay, ela foi diagnosticada com câncer e o médico queria operá-la em 3 meses. Está muito grave o seu caso, eu tenho que te operar em 3 meses. Ela pediu então esses 3 meses de tempo, falou, não vou operar agora, me deu um tempo aí de 3 meses, porque na verdade o médico queria operar de imediato, ela que pediu 3 meses. Então nesses 3 meses ela fez muitas pesquisas, leu muitas obras, muitos livros, procurou workshops, seminários, aprendeu novas técnicas e com isso ela foi mudando o padrão de pensamento e de atitudes dela no dia a dia. Fez também uma dieta alimentar para poder ajudar no seu organismo, comendo alimentos mais saudáveis, mudou totalmente os padrões. Passados os 3 meses, ela se apresentou no consultório do médico e, para a surpresa do doutor, não havia mais câncer nenhum. Ela se curou do câncer com atitudes que ela coloca nesse livro. Você Pode Curar Sua Vida. É um livro que eu recomendo para vocês. E nesse livro, ela traz algumas frases, traz muitas, mas eu trouxe só 3 aqui para vocês. Ela diz assim: o amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura. E o caminho que leva ao amor é o perdão. Olha que interessante. Então, o perdão, ele leva ao amor. E o amor leva a gente à cura. Olha que interessante. Ela diz também o seguinte: perdoar a nós mesmos e aos outros nos liberta do passado. Sim, por quê? Tem gente que passa 1 ano, 2, 5, 10, 40 anos remoendo aquela situação, não perdoa e acaba, às vezes, aí contraindo uma doença muito grave, porque acumula, então, todo esse negativismo no seu corpo físico. Então, perdoar nos liberta do passado. E ela também diz, nesse livro, perdoar dissolve o ressentimento. Dissolve o ressentimento, as mágoas, as sensações negativas, sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de revanche, tudo isso. Vejam a importância do perdão, segundo Louise Hay. Para quem tem Netflix, eu recomendo também que assistam a um seriado chamado Lista Negra, em inglês The Blacklist. Eu assisti a todo esse seriado, achei muito interessante, gostei demais. E tem um dos capítulos em que a atriz principal, ela disse uma frase que eu parei e anotei para trazer para vocês. Ela disse assim: o perdão não pode mudar o passado, mas acredito que pode mudar o futuro. Olha que interessante, o perdão não pode mudar o passado, porque o passado já passou, você não tem como voltar. Mas acredito que pode mudar o futuro.
Está no seriado Lista Negra, The Blacklist, no Netflix. Uma coisa também que eu achei interessante trazer para vocês, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o Michel Temer, que foi presidente da República, em 2017 ele sancionou uma lei que criou o Dia Nacional do Perdão. Vocês sabiam disso? Existe o Dia Nacional do Perdão. E que dia é esse? É dia 30 de agosto. E por que aconteceu isso? Vocês devem se lembrar que foi em 1997, houve um sequestro de um garoto na cidade de Guarulhos, um garoto de origem japonesa, e ele foi sequestrado, e então os sequestradores estavam pedindo o resgate para a família. Só que na verdade já haviam matado o menino, estavam mesmo assim pedindo o dinheiro do resgate. Esse menino chamava-se Ives Ota. Ele era filho do Masataka Ota e da Keiko Ota. A Keiko Ota, ela virou ela conseguiu se eleger deputada federal, e foi então graças a ela que conseguiu, junto ao então presidente Michel Temer, que ele sancionasse o Dia Nacional do Perdão em 30 de agosto. Aliás, o Masataka Ota, o pai do garoto, ele perdoou os sequestradores e foi inclusive na cadeia, na cela, visitar um desses sequestradores, e ali esteve frente a frente com ele, tete a tete, e perdoou, não guardando mágoa em seu coração. É uma atitude muito nobre, difícil para nós, é difícil, eu sei que é, mas se nós não nos propusermos a perdoar, a gente nunca vai conseguir. Lembre-se de Jesus, podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. O Masataka Ota, o pai do garoto Ives Ota, ele desencarnou no último dia 24 de fevereiro desse ano, tá? Vítima de um câncer. E o menino foi assassinado quando tinha 8 anos, em 1997, no mês de agosto. Por isso, 30 de agosto, o Dia Nacional do Perdão. Tem um outro caso de perdão que me chamou muita atenção também, que chegou para mim pela internet. Eu pesquiso muito para falar para vocês, e aí me chegou isso, uma notícia lá dos Estados Unidos, que eu vou resumir para vocês. Havia um garoto chamado Tariq Camisa. Esse garoto, um rapaz, estava fazendo faculdade lá na cidade de San Diego, na Califórnia, e às sextas e sábados ele fazia um biquinho entregando pizzas para ganhar algum dinheiro. E eis que numa dessas entregas ele foi tomado de assalto. Foi tomado de assalto por uma gangue, e eis que nessa gangue havia um garoto de 14 anos de idade, menor de idade, que deu um tiro em Tariq, tirando a vida dele. Matou então Tariq. O pai de Tariq, o senhor Azim Camisa, ele ficou totalmente transtornado, mas não ficou revoltado. Passados 9 meses, ele fundou então uma associação, e essa associação levou o nome do filho dele, né? Tariq Camisa Foundation. E essa associação então tinha como objetivo orientar os jovens para que não praticassem crimes. Então vejam que atitude bela a do pai. E o pai, então, o que ele fez? Criou essa fundação, e depois ele acabou convidando o avô do garoto de 14 anos, o avô do assassino. Ele convidou o avô para fazer parte dessa fundação. O avô aceitou, e hoje os dois, o pai de Tariq e o avô do assassino, se tornaram os maiores amigos, são os melhores amigos, tanto que eles fazem palestras pelos Estados Unidos, representando a fundação, que foi então criada pelo pai do Tariq, tá? E depois de 5 anos, ele então foi conhecer o assassino na cadeia. Ele disse que antes disso ele não tinha condições ainda psicológicas e emocionais de estar frente a frente com o assassino. Então demorou 5 anos, ele foi conhecer o assassino na cadeia e não sentiu nenhuma raiva, nenhum ódio, não teve nenhum sentimento de vingança com relação a ele. Ele perdoou. E esse garoto que tinha 14 anos, vejam, lá nos Estados Unidos,
os menores são responsabilizados penalmente, criminalmente sim, não é como aqui no Brasil. Ele tinha 14 anos, pegou 25 anos de cadeia, 25, e cumpriu sabe quantos? 24 anos ele cumpriu, só saiu no último ano que ele teve então a sua saída, contrário do que acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, os menores eles podem matar um pai de família, uma mãe de família, e no máximo quando vão para a Fundação Casa ficam lá 3 anos, depois saem. Lá não, lá é penalizado criminalmente e só ganhou a liberdade depois de cumprir 24 anos, ou seja, faltando só um ano para poder cumprir a pena total. Tá? Então, esse rapaz ele realmente se arrependeu, e tanto que hoje ele também faz parte da associação Tariq, né? A Foundation. Tá? Ele faz parte, ajuda o avô e ajuda também o pai do garoto que ele assassinou. Então veja que é uma história muito bonita, estou resumindo aqui, né? Mas é uma história muito bonita, e contando isso para algumas pessoas, inclusive espíritas, elas me disseram: Luiz, se acontecer comigo eu não consigo, como é que eu vou perdoar o assassino do meu filho? Mas eu digo, então, nós temos o Evangelho, temos o ensino de Jesus, temos o exemplo de Jesus, como a gente falou no começo, ele estava na cruz e pediu para que Deus perdoasse, então, aqueles ofensores. Temos o exemplo de Jesus, tá? Então, se nós não nos propusermos a perdoar, a gente nunca vai conseguir, tá? Temos aí vários exemplos que a gente está trazendo para vocês, até para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde, a gente precisa perdoar. Ficar guardando mágoas, ressentimentos, sentimentos negativos, vai nos trazer doenças, e inclusive até a morte, como o próprio Dr. Dean Ornish nos afirmou. Vejamos. Nós temos aqui... agora eu trouxe para vocês, estamos acabando já, a oração do perdão. Oração do perdão. Ao final, se vocês quiserem, aí entre em contato ou com a Iane, ou com a Daniela, ou então pode entrar em contato comigo direto. Meu nome é Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S, pode me procurar no Facebook ou no Instagram, e aí se vocês quiserem eu passo para vocês a oração do perdão. Eu acho muito interessante, eu já fiz e faço sempre que posso, eu faço essa oração do perdão, tá? Se vocês quiserem depois, entre em contato comigo pelas redes sociais, ou por meio da Daniela, ou por meio da Iane, e eu passo para vocês. E ela é assim: oração do perdão, auto perdão. Devemos fazer por 21 dias em voz alta. O perdão tem o poder de cura. E começa assim: Senhor Deus, meu Criador, eu estou na vossa luz. Eu recebo a vossa energia e eu sou parte dela. Eu sou alegria e perdão. Eu perdoo todas as pessoas, conhecidas e desconhecidas, que de alguma forma, durante a minha vida, me lesaram ou me fizeram sofrer. Eu perdoo os que me feriram fisicamente ou com palavras maldosas e atos perniciosos. Eu perdoo os que dizem mal de mim e me prejudicam sem que eu saiba. Eu perdoo os que comprometeram o meu trabalho e a minha missão. Eu perdoo os que desprezaram o meu interesse, o meu amor e a minha amizade. Eu perdoo os que zombam de mim e da minha fé. Eu perdoo os meus antepassados por qualquer erro cometido. Eu perdoo principalmente de todo o coração. Aí nesse momento vocês vão dizer o nome da pessoa, para si mesmo, vocês vão dizer. Continua. Eu abençoo os meus ancestrais. Eu perdoo os que me desviaram do caminho. Finalmente, eu me perdoo por todas as faltas cometidas neste aprendizado que é a vida. Eu perdoo a minha criança interior pela teimosia, pelas omissões. Eu me liberto de todas as culpas, porque o Senhor me liberta e me dá a sua luz. Amém. Graças a Deus.
Eu sou, aí vocês dizem o próprio nome para si mesmos e continua. E que o amor único de Deus nos inspire a alma sempre para o bem. Eu me perdoo e Deus me perdoa. Eu perdoo a todos e todos me perdoam. E aí termina a oração do perdão. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo pelo Facebook e YouTube, Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S, ou então pelo Instagram, @AloysioRock. Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-K. Por que eu pus Rock? Porque eu sou fã do rei do rock and roll. E então, eu gosto do Elvis Presley. E então, para homenageá-lo, coloquei Aloysio Rock. Tá bom? Me procurem nas redes sociais, mandem uma mensagem dizendo que vocês assistiram esta live para eu poder saber de quem se trata. E aí, peçam essa oração do perdão, ou se tiver alguma dúvida, alguma colocação também, podem fazer, a gente vai trocando figurinhas para ganharmos conhecimentos juntos, tá bom? Daniela e Anne, entrego agora para vocês, eu acho que eu vou ter que sair do vídeo para que a Daniela dê prosseguimento, não é isso? Pode me responder aí, Daniela, aí é isso mesmo? Eu tenho que sair, né? Deixa eu ver. Eu espero que vocês tenham gostado e que nós todos possamos algum dia perdoar como Jesus perdoou os seus algozes. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Deus abençoe vocês e suas famílias, seus entes queridos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Estou à disposição para falarmos outras tantas vezes. Fiquem com Deus.